Não tem muito tempo eu lancei um vídeo falando sobre como o comunismo está fazendo um enorme sucesso entre os nerds e muita gente nos comentários falou que não são os nerds que estão de fato se tornando comunistas, mas que essa doutrina dos infernos está se enfiando dentro da cultura nerd à força. E eu concordo com isso, até porque nesse mesmo vídeo eu falo do avanço do chamado marxismo cultural. Se você não sabe o que isso é, vai lá assistir e volta. Mas tem sim muito chofem comunistinha sim. Isso sempre foi um fenômeno clássico da política. Como eu falei nesse vídeo mesmo, os movimentos revolucionários atingem mais os jovens porque eles são mais enérgicos, mais inocentes e por consequência mais propensos a idealismos. E, em palavras claras, é mais fácil convencer um jovem de que o mundo está errado e que existe alguma forma de consertar ele do que fazer isso com um trintão, quarentão que trabalha igual um corno e só quer paz e tranquilidade quando chega em casa. Esse negócio de pica. É pica mesmo essa porra que aqueles cornos prometeram e não dão. Mas, por outro lado, hoje em dia existe uma grande parcela dos jovens que está indo justamente no sentido oposto, se tornando cada vez mais conservadora, religiosa e antirrevolucionária. Se o espírito e a energia do jovem combina tanto com a revolução, como é que pode acontecer isso? Calma que o papai careca explica. No vídeo que eu falo sobre os anos 90 e em outros também, eu digo que a cultura, política e senso comum é uma coisa pendular. Se a esquerda está muito forte, começam a aparecer movimentos de direita. E quando a direita está muito forte, aparecem de esquerda. Mas se fosse só isso, a natureza do jovem, que como a gente viu pende mais para o viés da esquerda, a natureza deles iria fazer com que houvesse uma divisão. Pessoas mais velhas sempre para a direita e jovens sempre para a esquerda. E antigamente até era assim. É mais fácil você ver um coroa barrigudo pai de família direitista e um gasguito de 17 anos comunista do que ao contrário. Voto comprado não é democracia. Democracia é o cara vota de acordo com a consciência. Se ele vende o voto dele, então isso não é mais democracia. O mensalão nada mais foi do que uma doação de campanha, velho. Bom, então assim sim. Mas de fato, nos últimos tempos eu tenho visto muita gente nova com pensamentos anti-esquerda sim, conservadores e até voltados à religião mesmo. À primeira vista eu pensei que isso se deve justamente à rebeldia do jovem. Veja bem, geralmente o jovem quer ser do contra, ele sempre gosta de ir contra o sistema. E nos anos 80, 90, ir contra o sistema era usar a camisa do Che e fumar maconha. Mas atualmente esse é o sistema. Ser de esquerda é o sistema. Se você sair na rua hoje em dia com uma camiseta do Che, não vai acontecer nada com você. Mas com uma do Trump ou do Bolsonaro, aí sim tu vai arrumar briga. Então, em uma primeira análise, o jovem estaria mais conservador porque o sistema agora é progressista. Então, se ele é bombardeado com progressismo nos jogos, na faculdade, na TV, nas séries, nos filmes e nos quadrinhos, para ele poder ser diferente, ser rebelde, ele tem que ser de direita agora. O conservador é a nova contracultura. Antigamente, para você chocar as pessoas, era só meter um moicano punk e várias tatuagens. Hoje é só dizer que gosta de mulher e defender a família que tu já vira um monstro. Mas analisando o fenômeno mais profundamente, a gente vê que não é só isso. Sim, tem muita gente que se diz anti-esquerda só para confrontar os professores, e contra o que a Globo coloca nas novelas e até ser o diferentão da turma. Mas isso não justifica um grande número de jovens que têm se dedicado a estudar política, a ler, a pesquisar, a ponto de acabar sabendo mais do que os professores da escola e do colégio. Comunista, me expulsou da sala, viu? Todo mundo aqui tá a favor dele. Isso aqui vai pra internet. Pode chamar a segurança, chama a polícia, chama quem você quiser, chama até o Papa, chama o Marx. Chama o Karl Marx lá pra você, ó, vai chamar o Marx. E também, rebeldia pura e simples não justifica em 2024 ainda ter uma cacetada de jovem que se dedica sinceramente à religião e mantém costumes considerados quase alienígenas para a maioria dos outros jovens hoje em dia, como não beber, não sair ou até casar virgem. Então o que justifica isso, careca? Eu acho que não dá para dizer que é uma coisa só, mas sim um conjunto de coisas. Primeiro, eu acho que foi a radicalização da esquerda após a eleição do Trump em 2017. Se você reparar, a cultura woke, ela nasce junto com esse novo florescer da direita, digamos assim. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve os protestos de 2013 e esse sentimento de querer uma coisa diferente também estava rolando nos Estados Unidos nessa época.
o que culminou na eleição de um outsider, um cara que se dizia diferente dos políticos tradicionais lá. E é justamente por aí, 2013, 14, até mais ou menos 2018, 2019, que o mundo começou a mergulhar nessa loucura que a gente está. 250 gêneros, criança que sabe mais sobre o próprio corpo do que os pais, essa neurose paranoia de que todo cara de direita que subir no poder vai causar o final do mundo, porque é o NASA, e pipipi popopô. Então, para mim, tanto a cultura woke quanto essa radicalização da esquerda como um todo é uma resposta aos vários movimentos anti-esquerda que rolaram na década de 2010. Depois da eleição do Trump, a esquerda se desesperou. No começo, se você lembrar, achavam que ele não tinha chance, que ele ia fazer vergonha, faziam piadinhas e tal. Mas quando a ficha caiu e ele realmente ganhou, eles começaram uma campanha de atochar progressismo na cabeça das novas gerações a todo custo. Para os jovens mais suscetíveis, isso até funciona, mas para os que tiveram uma boa criação, que foram ensinados o valor da lei e da ordem, esse progressismo desenfreado de mudar a língua, mudar o conceito do que é homem e o que é mulher, mudar tudo, isso não é compatível. Então, para o jovem que teve uma boa criação, o mundo tá louco como está não é algo bom. O ser humano naturalmente gosta de ordem e rejeita o caos. Portanto, quanto mais o mundo estiver parecido com o caos, mais desagradável ele vai ser. Ah, careca, mas tem muito jovem que tá adorando essa balbúrdia, tá aproveitando para se vestir de mulher, usar droga, desrespeitar os familiares. Sim, porque são jovens que já tiveram uma criação familiar deficiente. Lembra da velha história que só faz OnlyFans quem tem pai ausente? Isso vale para tudo. E eu não tô nem falando só de pai não. Quando você não é ensinado desde cedo que o mundo tem regras e que essas regras servem para preservar o mundo, você acaba entendendo que o mundo onde tudo é permitido é um paraíso. Mas, como eu falei, é próprio do homem querer ordem, querer regras para seguir. Então, mesmo esses jovens que estão adorando essa liberdade que a sociedade está dando hoje em dia, em algum momento eles acabam se dando conta do quão vazia ela é. Se você vive apenas para satisfazer seus próprios prazeres, você não tem objetivo, não tem propósito. Se você não tem propósito, você não tem razão para viver. E é por isso que cada vez mais os jovens progressistas relatam ter sintomas de depressão e outros tipos de transtornos, enquanto bem menos jovens conservadores dizem ter os mesmos sintomas. Pera aí, careca, você tá dizendo que quem é de esquerda tem depressão e quem é de direita é feliz? Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. De uma forma geral, esquerda é progressismo, mudança das tradições. Direita é conservadorismo, manutenção das tradições. Se você vive sem regras, em constante conflito, sem apoio familiar, repudiando a sociedade onde você vive e sem objetivos imediatos, é muito mais fácil você desenvolver sintomas depressivos do que alguém que respeita as regras, que preza pela paz, que tem uma família estruturada, que se dedica à construção da sociedade e que tem objetivos de vida traçados. Ah, mas tem muita gente que desenvolve transtornos psicológicos devido à repressão da sociedade, porque a sociedade não permite que a pessoa seja o que ela quer ser. Ué, e agora a sociedade permite até que você seja um helicóptero Apache, se tu quiser ser, então por que os consultórios estão cada vez mais lotados de jovens modernosos de cabelo colorido? Que tem muita família conservadora que é radical? Sim, eu mesmo lembro de amigos que não podiam brincar na rua ou jogar videogame quando era criança porque os pais não deixavam. Quantos caras não foram impedidos de ver Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho ou Dragon Ball porque eram desenhos que tinham deuses, espíritos e capetices em geral? Mas e quanto aos números? Os casos de transtorno entre jovens é muito mais alto do que entre os mais velhos. Se essa sociedade atual permissiva, que diz que o jovem pode ser tudo, fosse realmente saudável, por que os jovens não são menos depressivos do que os mais velhos que sofreram tanta repressão assim?
E por último, ainda tem uma questão que eu não gosto muito de tocar, porque eu tento manter as minhas análises sobre o prima da neutralidade religiosa. Mas é mais do que provado que religião ajuda no combate à depressão. E isso é um fato científico, só você pesquisar. O jovem progressista, drogado, surubeiro, vai dizer que numa igreja todo mundo é hipócrita e na verdade todo mundo que tá lá é cheio de depressão e com problemas em casa e tal. Mas daí você conversa 10 minutos com ele e vê que quem é cheio de transtornos e tristezas é justamente ele. Então, jovem, ouça as palavras desse velho careca. Se você que está se preparando para o futuro tem uma criação que às vezes pode até ser rígida, mas que é cercada de amor, não usa droga e tem Deus no fundo do seu coração de alguma forma, saiba que você não está perdendo nada sendo fora disso não. Tenha certeza absoluta que aquele seu amigo da faculdade que fala que você está perdendo de não transar com várias pessoas, usar droga e viver sem regra, com certeza, com toda a certeza do mundo, eu te digo, ele é frustrado com a própria vida. Se ainda não é, vai ser. E é isso, pessoal. No mais, beijo nas crianças e tchau! Seu pai burro nasceu pra comer capim, que é pra aprender? Não é burro nasceu pra comer capim. Burro é aquele que achava que ia comer picanha. Com a cervejinha. Do papeiro, ó. Esse aí não, que é, pô, é isso aí mesmo. Esse aí que é burro.